Em uma caverna misteriosa, um humano e 2 ursos viajam no tempo e vão parar na pré-história, precisando enfrentar as criaturas mais perigosas da megafauna para sobreviver. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós recapitularemos a história do filme Bonnie Bears, uma aventura no passado, de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Na Caverna das Borboletas, um guia chamado Vic está apresentando algumas pinturas rupestres para os turistas. Mas como os desenhos mostram pessoas da pré-história andando de bicicleta, todos acham que a arte é forjada e vão embora. Depois que o público sai, Vic e seus ursos ajudantes começam a guardar as coisas, quando uma borboleta fluorescente aparece. Ao ver o inseto RGB, Bramble fica encantado e persegue o animal. Porém, Brer percebe que ele não está mais trabalhando e começa a brigar com ele. Enquanto o urso Ranzinza fala, a borboleta misteriosamente entra na parede, deixando uma marca estranha. Assim que Bramble toca no ponto, o tempo congela e as flores da caverna começam a sumir. De repente, milhares de borboletas saem da parede e se espalham pela caverna. Impressionado com o que vê, Bramble toca uma das borboletas que se transforma em partículas de luz, fazendo todas as outras passarem pelo mesmo processo. Depois que os insetos somem, Vic percebe que as pinturas rupestres e todos os seus pertences sumiram, ficando bastante confuso. Querendo pedir ajuda, o guia pega o celular e tenta ligar para alguém, porém o aparelho está totalmente sem sinal. Do lado de fora, Brer percebe que o bioma está diferente e decide voltar para a caverna para esperar por ajuda. Porém, Vic vê um rubi no horizonte e corre até lá, pulando em cima dos cristais. Sonhando em ficar rico, o homem começa a beijar os rubis, quando Brer aparece para levá-lo de volta para a caverna. Enquanto puxa o amigo, o urso marrom pisa em algo estranho e percebe que os rubis fazem parte do casco de tartarugas gigantes. Apesar do susto inicial, o trio percebe que os animais ficam calmos, e Vic diz que eles devem ser extremamente lentos, o que faz as tartarugas saírem nadando na velocidade de um jato. Nas costas de uma delas, o trio é levado por um bioma rochoso, até ser jogado de um penhasco, caindo em um tronco no meio de uma manada de rinocerontes. Mesmo sendo extremamente desajeitados, eles conseguem sair de fininho e começam a correr para longe, porém acabam batendo de frente com um filhote de javali que estava caçando uma flor. Depois do impacto, o porquinho vê que a flor está no nariz de Bramble e se aproxima para pegá-la. Porém, o urso demente acaba aspirando o objeto, o que faz ele dar um espirro tão forte que derruba o suíno. Após perder a flor, o pequeno javali começa a chorar e todos os adultos das redondezas aparecem, perseguindo o trio que começa a correr desesperado. Olhando ao redor, Vic vê vários mamutes e tigres dente de sabre, finalmente percebendo que eles estão na pré-história. Apesar de correr bastante, o trio acaba sendo encurralado contra uma grande árvore na beira de um penhasco. De repente, os javalis param de avançar e por algum motivo decidem recuar, deixando o trio confuso. Quando eles acham que estão seguros, uma ave gigantesca sai de dentro da árvore e começa a atacá-los, perseguindo suas presas enquanto tenta pisoteá-las. Aproveitando que a ave vai atrás de Vic e Bramble, Brer salta por trás da ave e utiliza uma corda como rédea para tentar controlá-la, mas acaba fazendo ela cair e vai rolando para o precipício. Enquanto tenta se levantar, a ave demente chuta um pedaço de tronco que acerta Bramble e Vic, fazendo os dois caírem assim como Brer. Algum tempo depois, Brer acorda no meio de uma floresta de bambus e percebe que tem alguém o observando. Mesmo com medo, ele pega um pedaço de bambu e se aproxima do arbusto para investigar, descobrindo um lobo à espreita. Ao ser notado, o predador começa a correr pelo mato e salta em cima do urso, mas em vez de atacá-lo, apenas lambe o seu rosto.
O pequeno filhote de lobo então se apresenta como Fei Fei e pergunta se Brer quer ser o seu parceiro, dizendo que precisa de companhia para ir atrás do fruto da coragem, que fica no topo da colina de onde ele acabou de cair. Obviamente, Brer recusa e sai andando pela floresta enquanto Fei Fei o segue. Longe dali, Bramble e Vic percebem que estão sendo perseguidos por algo e começam a correr, porém acabam ficando presos em um cipó e não podem mais fugir, sendo encurralados por homens das cavernas. Quando eles estão prestes a serem eliminados, uma larva cai no nariz de um dos Neandertais e seus companheiros começam a atacá-lo para eliminar o inseto. Enquanto tentam lidar com a larva, os homens das cavernas acabam se nocauteando e a dupla de viajantes do tempo consegue se soltar. Quando eles acham que conseguirão fugir, uma mulher Neandertal chamada Lynn aparece e começa a jogar Vic de um lado para o outro, arremessando-o para o alto e fazendo o mesmo com Bramble logo em seguida. Na floresta de bambus, Brer está procurando pelos amigos quando encontra um panda gigante adormecido. Ao ver a reação do urso, Fei Fei diz que aquele é o guardião da floresta de bambu, mas que ele está sempre dormindo. A garota então aponta para a saída e Brer começa a seguir a direção, encontrando várias miniaturas de panda que o carregam de volta até Fei Fei. Ao ver a garota, Brer pede para ela deixá-lo em paz e tenta ir em direção à saída, mas os pandas em miniatura não permitem que ele saia, sempre trazendo-o de volta para Fei Fei. Sem opções, Brer aceita ajudar Fei Fei, que vai até o panda guardião, utilizando sua cauda para fazer ele soltar um espirro mágico. Assim que o espirro toca no chão, várias plantas florescem e os mini pandas começam a se alimentar, se distraindo e permitindo que Brer e Fei Fei saiam sem serem percebidos. No acampamento dos Neandertais, Lynn chega trazendo sua caça do futuro e todos comemoram comendo um frango assado. Ao ver a voracidade dos Neandertais, Bramble diz que serão a janta e Vic pede para ele manter a calma, dizendo que devem esperar eles dormirem para fugir. Assim que ele afirma isso, Lynn diz que o frango já acabou e pede para os homens assarem a dupla. Enquanto eles estão girando no espetinho, o chão começa a tremer e um grupo de touros furiosos invadem o acampamento, fazendo todos saírem correndo. Amarrados, Vic e Bramble tomam uma chifrada suprema que os faz voar longe, soltando o cipó que os mantém presos. Em meio ao pânico, Lynn consegue salvar alguns dos membros da sua tribo e nocauteia os touros com as próprias mãos, o que deixa Vic impressionado. Com pressa, Bramble diz que devem fugir e o homem concorda, andando em direção à saída. No meio do acampamento, Lynn continua lutando com os bois encapetados e consegue parar um deles pelo chifre, porém acaba tomando uma cabeçada que a faz cair em cima de Vic. Furioso, o touro começa a correr na direção dos dois e Vic consegue pará-lo com o flash da sua câmera. Porém, isso deixa o animal ainda mais zangado, fazendo ele arremessar o guia para o alto. Pro seu azar, Vic cai em cima do touro furioso, que começa a saltar de um lado para o outro, tentando derrubá-lo. Tudo isso enquanto Lynn assiste encantada. Para ajudar o amigo, Bramble pega 2 pedaços de madeira e começa a correr na direção do touro, porém acaba tropeçando e cai com um pano vermelho na cabeça, o que faz o touro Ferdinando pré-histórico vir com tudo na sua direção. Após ser atingido, Bramble cai ao lado de Vic e o pano vermelho vai parar no rosto do animal, que começa a correr desgovernado, batendo em uma cabana e apagando logo em seguida. Dos destroços, os 2 viajantes do tempo saem ilesos e a anciã faz uma dança mística para comemorar, dizendo que eles são salvadores enviados pela montanha. A mulher então diz para sua tribo que eles são extremamente poderosos e mostra a foto que Vic fez, afirmando que eles aprisionaram o espírito do touro dentro do celular. Achando que eles são heróis, o povo começa a adorar os dois, enquanto uma matilha de lobos assiste tudo de longe. A alguns quilômetros dali, Brer começa a caminhar com Fei Fei, porém não escuta nenhuma das dicas da garota e sofre com os perigos da pré-história. Enquanto o urso descansa, Fei Fei está brincando de caça, quando os outros filhotes da sua matilha aparecem. Ao ver que a garota estava fazendo, os outros animais começam a rir e a provocá-la.
dizendo que ela jamais teria coragem de comer uma presa. Para provar que estão certos, os filhotes jogam um pequeno coelho para Fei Fei e a desafiam a comê-lo. Porém a garota fica com pena e diz que ele está estragado, jogando para longe. Enquanto o coelho foge, os filhotes vão para cima de Fei Fei e a derrubam com uma cabeçada, o que obriga Brer a defendê-la. Depois que os filhotes fogem, Fei Fei decide ser honesta e conta que sempre solta suas presas por pena, e que por isso quer o fruto da coragem. Fei Fei então fala sobre o fruto e decide levar Brer pro alto para ver a árvore onde ela está. No topo, a garota diz que o pássaro gigante na árvore se chama Doma, e que ele ficou forte depois de comer o fruto, permanecendo por perto para ficar com tudo apenas para ele. Fei Fei então diz que seu sonho é comer o fruto e se tornar a melhor guerreira da matilha, tudo isso para orgulhar o seu irmão mais velho. Na manhã seguinte, os dois predadores seguem viagem pela floresta, até que ouvem alguns sons estranhos. Perto dali, um garoto humano chamado Stone está correndo de uma matilha de lobos, até ficar encurralado na beira do precipício. Sem ter para onde correr, o garoto é obrigado a lutar pela sua vida, mas como são mais fortes, os lobos conseguem desarmar Stone com facilidade. Quando o rapaz está prestes a ser devorado, Brer chega se balançando em um cipó que não aguenta seu peso, fazendo ele se espatifar no chão. Com o urso caído, os lobos voltam a se aproximar do garoto, porém Brer não desiste e agarra a perna de um dos predadores, jogando-o para longe. Mesmo sozinho, o urso consegue defender Stone e mantém os lobos longe. Porém logo o rei aparece e faz o seu bando parar. Furioso, o líder da matilha afirma que eles não conseguem capturar uma criança humana e chama todos de inúteis, jogando um dos lobos para longe. Cansado de perder tempo, Rei ordena que a matilha acabe com o urso e Stone tenta correr até a sua lança, porém acaba sendo derrubado do precipício. Apesar disso, ele consegue se agarrar em um cipó que Fei Fei segura com a boca, salvando o garoto. Ao ver isso, o rei se aproxima da filhote e a acusa de ser uma traidora, dando uma patada tão forte que faz ela voar longe. Ainda assim, Fei Fei não desiste e mais uma vez segura o cipó com a boca, mantendo Stone a salvo. Quando o rei está prestes a derrubá-la, o bando dos humanos aparece e começa a jogar lanças nos lobos, fazendo todos recuarem. Enquanto a tribo corre atrás da matilha, Brer se reencontra com seus amigos enquanto Lin tenta eliminar Fei Fei. Desesperado, Stone defende a filhote e conta que foi ela quem o salvou, porém Lin é cabeça dura e diz que a mandará embora assim que ela se recuperar. No acampamento, a anciã cuida de Fei Fei, enquanto Vic e os outros conversam sobre como farão para voltar para casa. Brer então diz que ainda não podem retornar e conta sobre a promessa que fez a Fei Fei, afirmando que devem ajudá-la antes. Depois de alguns dias no acampamento dos humanos, Fei Fei sente que está pronta para ir até a Colina da Coragem e convida Brer, que chama Bramble e Vic para seguirem viagem. Depois de um longo percurso, Fei Fei acorda com alguns tremores causados pelo vulcão. Enquanto observa a montanha, a garota escuta um uivo por perto e decide seguir o som, encontrando o rei que a acusa de se aliar aos humanos. Furioso, o líder da matilha diz que lobos e humanos sempre estiveram em guerra e que precisam eliminar os humanos para dominarem a selva. Por fim, Rei ordena que Fei Fei guie o grupo até o vale, dizendo que estará esperando com o restante da matilha. Na manhã seguinte, Fei Fei leva os ursos na subida da colina e passa por um dos batedores, que vai avisar ao rei que eles estão se aproximando. Após a confirmação, os lobos entram em posição e se preparam para o ataque, mas em vez de levá-los para a armadilha, Fei Fei guia o grupo até o topo da colina, o que deixa o líder da matilha ainda mais furioso. No novo bioma, o grupo se aproxima da árvore e tanto Vic quanto Bramble atraem Doma para longe, dando a brecha para que Brer escale junto com Fei Fei. No topo, a garota encontra o ninho de Doma e se aproxima animada, porém quando entra no lugar, percebe que não tem nenhum fruto, apenas os ovos do grande pássaro. Confusa, Fei Fei corre de um lado para o outro e ataca um dos ovos achando que seja a fruta. Porém Brer percebe o que está acontecendo e revela que nunca existiu um fruto da coragem.
Decepcionada, a garota chora enquanto se desculpa com o irmão, dizendo que nunca vai deixar de ser covarde. Enquanto chora, Fei Fei se recorda das últimas lembranças com seu irmão, quando uma presa que ela soltou causou um deslizamento de pedras que esmagou o jovem lobo. Quando finalmente se recupera, Fei Fei pergunta como se tornar corajosa e Brer decide contar sobre o dia em que sua mãe desapareceu. Sozinho na neve, o pequeno urso chorava à procura da mãe, mas quando viu que Bramble também estava triste, ele entendeu que precisava ter coragem para tranquilizar o irmão. Depois de contar a história, Brer diz que o irmão de Fei Fei fez exatamente isso e que um dia ela descobrirá toda a coragem dentro dela. Assim que o urso termina de falar, o chão começa a tremer e o vulcão entra em erupção, o que faz todos os animais correrem para longe. Como Brer já cumpriu sua promessa, Fei Fei diz que a caverna da borboleta está logo à frente e recomenda que ele volte para o seu tempo antes que a lava os atinja. Fei Fei então se despede e corre para baixo do vale, porém quando está prestes a descer, ela ouve os uivos do rei e decide dar meia volta. Na colina, os ursos correm junto com os outros animais à procura da caverna, porém acabam errando o caminho e ficam encurralados contra uma parede de rochas. Quando a matilha está prestes a atacar, Fei Fei decide intervir e vai pessoalmente até Rei, pedindo para que ele deixe os forasteiros irem embora. Obviamente o líder recusa e a garota se torna uma inimiga assim como eles. Mesmo com a ajuda dela, o grupo está em desvantagem numérica e recua cada vez mais. De repente, o primeiro lobo tenta atacar e acaba recebendo um abacaxi na cabeça. Ao olhar para cima, o grupo vê Stone e todo o restante da tribo que estão ali para ajudar. Pronta para a guerra, Lin e os outros pulam para a parte baixa da colina e começam a lutar, conseguindo nocautear alguns lobos. Apesar de ser extremamente habilidosa, Lin não é forte o suficiente para deter Rei, que quebra a ponta da sua lança, pulando em cima dela. Ainda assim, a mulher consegue chutar o lobo chefão bugado e vai lutar contra os demais. No meio do campo de batalha, Brer é derrubado por alguns dos cachorros pré-históricos. Porém, Bramble e Vic se juntam a ele e conseguem evitar que o urso seja devorado. No centro da confusão, Stone joga comida contra os lobos que se aproximam para devorá-lo. Porém, Fei Fei se recusa a permitir isso e o salva no último segundo. Enquanto a batalha acontece, o vulcão explode e faz uma grande quantidade de bolas de fogo voar na direção deles, obrigando todos a recuarem. Por conta das rochas escaldantes, a maior parte da colina desaba e acaba separando ursos e humanos, criando um grande abismo entre eles. Querendo criar uma ponte, Vic sugere cortar uma árvore e utilizar a madeira na construção. Nesse momento, o rei e mais alguns lobos se aproximam e Brer decide ganhar tempo, utilizando uma tora de madeira para acertar os predadores que se aproximam. O urso consegue manter a maior parte dos lobos afastados, porém um deles passa por Brer e é Fei Fei quem precisa pará-lo. Com Bramble prestes a derrubar a árvore, outra rocha vulcânica voa na direção deles e quase atinge Lin. Porém, um dos homens da caverna consegue salvá-la, partindo a pedra com um soco. Cansado de esperar, Rei salta pelo terreno acidentado e nocauteia Fei Fei, indo pra cima de Vic logo em seguida. Apesar de tentar se defender com o machado, o humano é facilmente derrubado e quase cai do penhasco. Com apenas Bramble de pé, Rei derruba o urso e joga seu machado para longe. Apesar disso, o urso consegue se levantar e corre para ajudar Vic, porém os lobos ainda estão por perto e os encurrala na ponta. Com pouco tempo restante, um dos cachorrões mutantes diz pro rei que ainda tem lobos do outro lado e que precisam resgatá-los. Porém, o líder da matilha diz que sacrifícios são necessários e se vira para enfrentar Fei Fei. Nesse momento, um terremoto começa a acontecer e quebra ainda mais a plataforma onde a tribo está, fazendo o pequeno pilar ceder. Ao ver a preocupação de Fei Fei com os humanos, Rei mais uma vez a chama de traidora e diz que ela não merece viver, encurralando a garota que quase cai no precipício. Antes que isso aconteça, Rei pisa na cabeça dela e diz que vai obrigá-la a assistir todos os seus amigos morrerem.
dando a ordem para que seus lobos ataquem. Por fim, o líder da matilha chama Fei Fei de covarde e diz que foi isso que causou a morte do seu irmão. Porém, a garota se recusa a aceitar que a chamem assim e escala de volta, acertando uma cabeçada que deixa o rei no chão. Após isso, Fei Fei pega o machado e corre ao lado de Brer para levar a ferramenta até os outros. Tudo isso enquanto os lobos tentam atacá-los. Jogando o machado de um lado para o outro, os heróis conseguem se aproximar da árvore, porém Fei Fei acaba errando a ferramenta e cai na beira do precipício. Aproveitando, o rei corre furioso na direção da garota para derrubá-la, porém percebe que Brer está chegando na árvore e freia no último segundo. Quando o rei tenta correr para cima do urso, Fei Fei acerta outra cabeçada e cai do penhasco junto com ele. Graças ao sacrifício da garota, Brer consegue alcançar a árvore e a derruba com um golpe, improvisando a ponte para que a tribo atravesse. Quando todos estão em segurança, Brer se aproxima da beirada à procura de Fei Fei, no entanto não vê nenhum sinal dela. Bastante entristecidos, lobos, ursos e humanos lamentam o fim de Fei Fei, quando ela grita lá de baixo, revelando que conseguiu se segurar em uma árvore. Agora que todos estão bem, humanos e ursos começam a se despedir, quando aquelas mesmas borboletas aparecem. Animados, Bramble e Vicky correm atrás dos insetos, enquanto Brer fica para trás para se despedir de Fei Fei. Após dar tchau, o urso marrom se junta aos seus companheiros e corre para a caverna das borboletas, finalmente voltando pro presente. Galera, mas e vocês teriam coragem de enfrentar a matilha do rei? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!